E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou trazer o assunto aqui que é documentação e arquivo, tá pessoal? Esse assunto ele tá aqui no conteúdo programático, na parte específica, no tópico 4, tá? Então assim, é um assunto extremamente importante e eu trouxe uma temática aqui que é muito recorrente nas provas da UFG, que é a parte aí da teoria das três idades, tá pessoal? Esse assunto ele é extremamente abordado aí nas suas questões, é um assunto muito batido que você não pode deixar de observar. É o mais importante aqui no tópico 4 do edital de vocês, sem dúvida nenhuma, tá? Mas antes disso eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, conhece a minha página no Instagram, que é o @tutorial do concurseiro, tá? Então, uma vez ou outra eu tô postando aí caixinha de perguntas, stories, algumas coisas no feed importantes. E também conheço o meu curso, tá? Vou deixar o link na descrição do meu WhatsApp, você vai entrar em contato comigo. É um curso aí de materiais teóricos bem resumidos para cada parte aí do conteúdo na parte específica, legislação e realidade de Goiás. E também estou separando diversas listas de questões da UFG que já foram cobradas em cada um desses assuntos, tá? Então clica aí para você conhecer, tá? Pode ter certeza que você vai estar estudando com material direcionado, né? O tempo até a prova é muito curto, então você precisa treinar por questões, precisa de um material mais resumido, mais enxuto, tá bom? Bom, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto que é hoje a teoria das três idades, tá? Basicamente, pessoal, esse assunto ele é bem simples, beleza? E assim, só que se você nunca viu esse assunto, você pode achar estranho, né? Se você fosse resolver uma questão na prova. Se cair isso aqui, cara, a partir dessa aula você não erra mais esse tipo de questão, tá? E eu assim espero, porque se você errar essa questão, você pode se considerar fora aí do jogo, tá? Porque a galera vai acertar isso aqui, né? A grande maioria da galera que passar vai acertar essa questão, tá? Então, o que é a teoria das três idades, né? Ela também é conhecida aí como ciclo vital dos documentos, né? Ou ciclo de vida, né? Então, se você encontrar essas duas terminologias também, pode ser considerado aí, tá? Os arquivos são considerados arquivos correntes, né? Então, ela é uma classificação, né? Inclusive, a UFG adora cobrar classificações e as suas respectivas definições, né? Então, são os arquivos correntes, intermediários ou permanentes. Aí é de acordo com a frequência de uso, tá? Por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores primário e secundário, certo? Então vamos entender aqui o arquivo corrente primeiro. Então o arquivo corrente é o conjunto de documentos em tramitação ou não que, pelo seu valor primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade, né, que o produziu, a quem compete a sua administração. Então, assim, pessoal, o arquivo corrente é só você lembrar, uma corrente que está sempre em movimento, né? Uma corrente que é frequente, né? Então, até rima, né? Com frequente. É exatamente isso, são os documentos que estão em tramitação naquela repartição pública, né? Então, aquele documento, aquele arquivo que tem uma consulta ali toda hora, alguém precisa desse documento, isso a gente pode definir como arquivo corrente, tá? Então, é o arquivo de primeira idade, né? Ou primeira fase do ciclo documental. Então, se perguntar assim, qual que é o arquivo da primeira idade ou primeira fase? É o arquivo corrente, tá? Também chamado de arquivo ativo, de gestão ou de movimento, beleza? Vamos lá para o arquivo intermediário agora. Então, é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes com uso pouco frequente. Então, olha a diferença do corrente para o intermediário. Enquanto o corrente tem um frequente uso, o intermediário o uso é pouco, né? Não é tão frequente assim. Que aguarda a destinação, também chamado de pré-arquivo, semiativo, limbo ou purgatório. Esse é o arquivo de segunda idade, ou o que representa a segunda fase do ciclo de vida dos documentos ou ciclo vital. Então, se falar em segunda idade, você vai lembrar do arquivo intermediário, certo? Então, arquivo que está no meio, é só você pensar, intermediário é algo que está no meio. Então, esse é o arquivo de segunda idade, uso pouco frequente e que aguarda destinação, certo? Então, essa é a grande diferença do corrente para o intermediário. E para finalizar aqui, o arquivo permanente. O que é o arquivo permanente?
conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor, também chamado de arquivo histórico ou inativo. Representa a terceira e última fase do ciclo vital de documentos. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis, ou seja, o arquivo permanente é aquele que fica no depósito mesmo, digamos assim, ali no acervo, ele fica preservado, né, por conta do seu valor histórico, né, ele é inativo, ele não é utilizado ali com frequência, então ele precisa ser guardado, né, esse a gente diz que é o arquivo permanente, e ele representa aí a terceira e última fase do ciclo vital de documentos, beleza? Então, fechou aqui, né? É autoexplicativo, né? Você vê que não é tão difícil de entender isso aqui. Agora vamos pegar algumas questões da UFG para fazer, tá? Vamos lá então, olha só. Essa questão aqui recente, né? O arquivo que guarda a documentação mais atual, consultada com mais frequência, e por isso também é conhecido como arquivo de movimento, é o arquivo, vocês já sabem, né? Falei no comecinho aqui, né? Qual que é o arquivo que tem consulta frequente pela entidade, né? É exatamente o arquivo corrente. Então, gabarito, letra C de casa, beleza? Vamos para a segunda questão. Essa aqui a gente não viu, então eu vou passar, tá? Porque essa lista aqui eu montei para os meus alunos, e inclusive se você quiser ser meu aluno, link na descrição, né? Mas aqui tá misturado os assuntos de arquivologia, né? Só que como essa aula é enfatizando a teoria das três idades, vamos fazer só questão de teoria das três idades, para não perder o foco, tá? Vamos lá então. Documentos que perderam o valor administrativo são de uso esporádico, mas que ainda apresentam o valor histórico para fins de pesquisa, são conservados no arquivo. Arquivo morto, intermediário, especializado ou corrente? E aí, o que vocês acham? Respondam aí. De uso esporádico, o que eu falei no comecinho aí, né? Qual que é o documento aí de segunda idade aí, né? É exatamente o arquivo intermediário, né? A gente falou aqui, ó, ele é uso pouco frequente, mas acaba sendo usado, né? Então, arquivo intermediário, gabarito, letra B de bola, beleza? Vamos mais para frente aqui. Questão 6. Em relação ao tipo, o arquivo que guarda a documentação mais atual, consultada com mais frequência e que também é conhecido como arquivo de movimento, é denominado arquivo. De novo, né, pessoal? Questão bem parecida com a questão 1 aqui, mas você vê que é de concursos diferentes, né? Esse aqui foi da Prefeitura de Rialma e esse aqui foi concurso da UFG, inclusive, para assistente de administração. E o cargo de vocês, mesma instituição, só que em 2019, né? Foi a última prova, inclusive. Por isso que eu falo, cara, é muito importante que vocês resolvam questões da UFG, porque muitas questões acabam se repetindo, entendeu? Por isso que o meu material, eu estou colocando bastante questão. Só essa lista aqui que vocês estão vendo, tem mais de 70 questões aqui de arquivologia, entendeu? Então, com certeza vale a pena aí esse investimento nesse curso, tá bom? Olha só. Então, aqui só pode ser gabarito letra C, né? Arquivo corrente, como a gente viu, que é o arquivo de movimento aí consultado com mais frequência, certo? Vamos para essa questão 8 aqui, a penúltima, tá? Em relação aos tipos de arquivo, pode-se afirmar que o arquivo que guarda a documentação mais atual, consultada com mais frequência... Olha, de novo, tá vendo? De novo, tá vendo? Arquivo de movimento. Ó, parece até Ctrl+C, Ctrl+V, né? E esse concurso aqui foi do quê? IF Goiano, 2019. O mesmo cargo, assistente de administração. Qual que é o arquivo? Arquivo corrente, né? Você vê, até os termos são parecidos, né, cara? Até o enunciado, ele é quase que igual, né? Então, para você ver a importância de se resolver questão. Vamos resolver mais essas duas aqui para finalizar, né? Segundo a teoria das três idades, os documentos passam por 3 fases de arquivamento, recebendo em cada uma delas tratamento diferenciado adequado às suas características. Na fase em que os documentos são consultados frequentemente e possuem valor primário, olha aí, novamente, aqui ela ainda deu uma colher de chá, né? Que aqui ela já deixou bem claro aí, né? Valor primário, a gente viu, né? Primeira fase do ciclo de documentos, né? Só pode ser arquivo corrente. Então, assim, arquivo corrente é o queridinho aqui da UFG, certo?
gabarito letra A. Para finalizar, vamos ver esse aqui, ó. O tipo de arquivo que guarda documentos e papéis que oferecem menor frequência de uso, consulta ou referência é arquivo morto, arquivo temporário, arquivo inativo ou arquivo ativo, né? E aí, o que vocês acham? Menor frequência de uso, consulta ou referência? Ó, menor frequência de uso. A gente viu aqui, ó, a gente tem um arquivo permanente, certo? Que é exatamente o arquivo inativo, né? O gabarito letra C de casa, né? Você vê que às vezes a banca pode utilizar sinônimos também, né? Pode não colocar aqui exatamente arquivo permanente, corrente ou intermediário. Pode às vezes ser uma palavra semelhante, entendeu? Então, gabarito letra C de casa, tá bom? Com isso a gente encerra aqui, pessoal, mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Conheça a minha página no Instagram, @tutorial do concurseiro, e o meu curso também, link na descrição, beleza? Valeu, galera, um abraço, até a próxima.